Muito bem, chegamos à terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos passar aqui pelos jogos de ontem e também falar sobre os jogos de hoje. Lembrando que hoje tem transmissão ao vivo na Record. É clássico, hein? Clássico carioca, jogo bom, Fluminense e Botafogo a partir das 7 da noite. Eu, claro, espero vocês por lá. Bom, a terceira rodada começou na terça-feira com o Flamengo. O Flamengo venceu a primeira no Brasileirão. Tá nesse pós-ressaca aí de um ano maravilhoso, né? Então 2-1 Flamengo em cima do Vitória. O Eric Pulgar marcou, o Cebolinha também. Então o time do Flamengo voltando aí a dar aquela engrenada, classificado também no Campeonato Carioca, avançou, né? Então não jogou bem o Flamengo, mas fez o seu papel, garantiu a primeira vitória no Brasileirão e, como eu disse, tá ainda aí recuperando a ressaca, né? De um ano excepcional que foi 2025, com grandes conquistas, incluindo o Campeonato Brasileiro. Bom, ontem, aí a gente vai para os jogos de quarta-feira, mais conhecida também como ontem. Mirassol 2-2 contra o Cruzeiro, no interior de São Paulo, lá em Mirassol. O VAR trabalhou nesse jogo, viu? Teve de tudo um pouco. Ó, árbitro de vídeo valida um gol, anula outro, recomenda a revisão de jogada que terminou em pênalti e também atua em expulsão. Essa é a manchete aqui do jogo. E teve trabalho nesse empate aí, 2-2 Mirassol contra o Cruzeiro. O Mirassol também teve uma quedinha de rendimento do ano passado para cá, né? Teve um 2025 surpreendente no Campeonato Brasileiro, mas daí o elenco mudou demais. Foram acho que mais de 10 contratações, 12, 13 contratações, se desfez de jogadores, vendeu jogadores também, né? Então o Mirassol aí que despontou como uma grata surpresa no ano passado, esse ano aí também vem se reencontrando e também tentando aí se refazer nessa remontada do elenco do Mirassol. Tô pegando até aqui, olha. O Mirassol hoje está na 11ª posição do Campeonato Paulista, então está fora da zona de classificação. Então, para vocês verem aí o impacto, né, de uma mudança de elenco de um ano para o outro. Né? Muito bem, continuando aqui, falamos do empate de Mirassol e Cruzeiro 2-2, voltando aqui para a tabela, também tivemos um empate, mais dois empates bem robustos, Chapecoense e Curitiba 3-3, jogo de 6 gols, e Atlético Mineiro e Remo também 3-3. Deixa eu ver, eu não consigo assistir tudo, né? Obviamente é difícil, ontem trabalhei, fiz o Jornal da Record, o Bloco de Esporte, depois ainda tive um evento. Ó, Atlético Mineiro empata no último minuto e evita derrota para o Remo. Olha o Remo, hein? Jogo agitado, o Galo ficou na frente do placar por 2 vezes e levou a virada. E buscou o ponto no gol do último lance. O Remo ainda teve um gol anulado durante a partida. Que beleza, hein? Esse Remo aí... Deixa eu ver o Remo aqui. Claro que a gente tá muito no começo do campeonato. O Remo é o 15º colocado. Tá aí, a 2 posições praticamente da zona do rebaixamento. Mas esses aí acabam complicando a vida de muitos ao longo do campeonato, né? Bom, eita, Vasco. Aí o Vasco vence, aí todo mundo se anima, aí o Vasco perde. É um looping de emoções. O ano passado foi assim, né? Principalmente com a Copa do Brasil, quando chegou na final da Copa do Brasil e no Brasileirão, mais uma vez passou apuros. Bahia bate o Vasco em São Januário e assume a vice-liderança. O Bahia, gol do Luciano Juba, do Bahia, que o ano passado também fez bonito. É o time comandado pelo Rogério Ceni, né? Vale a gente ficar de olho, atento ao trabalho do Rogério Ceni. O Rogério Ceni também aí, né? Um ídolo em campo como goleiro, marcou aí uma geração pelo São Paulo e agora também como treinador desponta aí para ser um dos melhores do Brasil. E é um técnico para a gente monitorar, ficar de olho, porque com certeza ele mira a seleção brasileira. A gente precisa ter um técnico brasileiro com um olhar para o futuro para assumir a seleção brasileira. Hoje é Ancelotti, tá tudo certo, vamos buscar o melhor, belezinha. Mas a gente precisa aí retomar, né, as nossas origens e tradições, né? Não dá para abandonar assim. O Bahia é o vice-líder, o Vasco continua sem vencer no Campeonato Brasileiro, soma 1 ponto. Eita, Vasco. Vascão, e eu gosto do Vasco, viu, meu? Gosto bastante. Bom, aí a gente chega
nos caras. São Paulo 2-0 contra o Grêmio. É impressionante. Eu fui parar, sentar, né, e pensar o que justifica essa virada de mesa do São Paulo, né? Que vive ainda uma crise política, institucional, de credibilidade. O clube virou assunto nas páginas policiais. E é impressionante a virada aí de jogo, né? Literalmente, do São Paulo, especialmente no Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui no Paulistão. É claro que assim, são vários fatores. É uma história muito parecida com a do Corinthians no ano passado, só que aí no Paulistão. O Corinthians vivia praticamente a mesma situação. Crise política, a saída do até então presidente, crise de credibilidade, uma série de coisas. E o Corinthians foi campeão paulista o ano passado com uma campanha muito boa. É claro que o Paulistão é diferente do Brasileirão, tiro curto, né? É bem diferente. O Brasileirão é muito longo, então para você sustentar isso é bem complicado. O São Paulo hoje no Paulistão é o 8º colocado, então hoje tá dentro. Hoje o São Paulo estaria classificado para as quartas de final do Paulistão. Lembrando que a rodada do domingo é a última dessa primeira fase do Paulistão. Todo mundo joga no mesmo horário, às 8h30 da noite. E aí depois cairemos para as quartas de final. Muito bem, voltando ao Brasileirão e ao jogo de ontem. Então, São Paulo tem 7 pontos em 9 disputados. Caleri marcando gol pelo 3º jogo seguido. Lucas Moura também, que já tinha feito uma ótima partida no último jogo. O Lucas voltou com tudo, né? Teve um ano difícil em 2025, convivendo aí com lesões, difícil de, né, do corpo retomar a forma de um atleta de alta performance mesmo, mas agora o Lucas voltou a ser o Lucas, que o São Paulo tanto conhece. Então, gols o São Paulo hoje é o líder provisório do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura, né? Então, Lucas e Caleri fizeram os gols, um desempenho muito bom, né? Foi uma atuação mesmo para a gente destacar aqui. São Paulo chega a 5 jogos invictos na temporada, liderança provisória do Brasileirão. Impressionante, impressionante. E aí é isso, a gente para pensar, né? O que justifica isso? Uma crise total no clube e parece que dentro de campo São Paulo vive um mundo paralelo, né? Então, a chegada do Rafinha foi muito importante. O Rafinha é o jogador que chegou ali, né, como diretor. Viralizou um vídeo dele fazendo a preleção de um dos últimos jogos. Então precisa ter essa linguagem mesmo de um cara que é de bola, de um cara que sabe do riscado. Então os jogadores, o time resolveu se proteger, se blindar de toda essa crise que o São Paulo vive. Tem uma coisa de brio também, deve ter, né? Eu nunca fui jogadora de futebol, mas eu imagino que assim, vocês vão falar deles, mas de mim você não vai falar não, sabe? De defender a honra, pô, defender a imagem, né? Então eu acho que tem um pouco isso, né? Do vestiário ali, dos caras se blindarem, se fecharem. Essa semana viralizou também uma foto bem interessante do elenco do Real Madrid reunido num jantar. Nossa, foi o maior assunto na Espanha. Aí descobriram o restaurante que eles estavam, a porta do restaurante ficou tomada, imprensa, torcida, enfim, muita especulação, né? Diz que o Vini Júnior foi um dos líderes que tomou essa iniciativa de reunir o elenco. Não dá pra saber se teve algum problema interno e os caras, não, peraí, vamos fazer, sabe aquela coisa de fazer, aqui é o churrasco, não, vamos juntar todo mundo, fazer um churrasco, ficar todo mundo de boa, vamos focar aqui, né, esclarecer tudo, colocar panos quentes. Então, lá na Europa, eles resolveram ir a um restaurante chiquetérrimo, ajustaram ali as arestas e tem uma foto muito legal de todos reunidos e tal. Então, São Paulo, me parece que é essa tônica, né, também. Os caras se fecharam e falaram, não, falem deles, né, o caso policial é lá fora, mas não falem da gente, não nos coloquem nesse bolo e nesse rolo. O Caleri é uma das grandes referências desse time do São Paulo, né, é um cara muito aguerrido, a torcida gosta muito dele, é um símbolo de entrega mesmo no São Paulo. Então São Paulo aí, contra tudo e contra todos, fazendo uma ótima campanha nesse início de Brasileirão e no início de Paulistão, em meio
aquela turbulência, agora também parece que o São Paulo vai aí garantir a classificação dele no Campeonato Paulista. Vamos falar um pouco dos jogos de hoje? Deixa eu ver aqui a tabela para os jogos de hoje. Aí, ó. Hoje temos 7 da noite, Atlético Paranaense e Santos. Lembrando que na Arena da Baixada... Arena da Baixada, né? Agora me deu um branco. Arena da Baixada. Gramado sintético, então por causa disso, Gabigol e Neymar não viajaram com o elenco do Santos. A expectativa é que o Neymar jogue no domingo agora contra o Velo Clube. Na última rodada dessa primeira fase do Paulistão, então devemos ter Neymar em campo. Já era para ele ter voltado, mas resolveram segurar um pouco. E eu acho que o Neymar também, sabe, baixou a ansiedade dele, percebeu que a coisa é séria, que para ele focar na Copa do Mundo ele precisa estar bem, seguir todos os... não queimar a etapa, sabe? Então ir com calma mesmo nesse retorno dele. Então o Neymar agora volta domingo contra o Velo Clube, mas não viajou para jogar contra o Atlético Paranaense. Fluminense e Botafogo, que é o nosso jogo, né? Botafogo tá mordido, porque o Fluminense venceu pelo Campeonato Carioca esse mesmo clássico. O Fluminense numa ótima fase, né? Campeão simbólico aí da... Simbólico não, campeão da Taça Guanabara, que é o formato do Campeonato Carioca, né? E agora sim avança para a decisão do Cariocão. Zubeldia, ó... encaixou bonitinho nesse Fluminense, né? E o elenco do Fluminense é muito bom também. Temos Corinthians e Red Bull Bragantino também hoje, às 8 da noite. E Internacional e Palmeiras, ó, jogaço. Inter e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí, então, os pitacos dos jogos de ontem. Amanhã eu vou ver se eu gravo sobre os jogos de hoje. Eu preciso organizar minha vida para falar mais com vocês aqui. E deem sua opinião também. Falem aí o que vocês acham desse São Paulo, que tá contra tudo e contra todos, vivendo um universo paralelo, um mundo paralelo dentro de campo, tá bom? É isso. Espero vocês hoje, 7 horas da noite, ao vivo na tela da Record.